Esse corte é patrocinado pela KTO, que tem as melhores odds do mercado. Se você quiser ajudar o Futeboteco, a gente tem um link pra você na descrição. O mais louco pra mim desse time, dos 6 da frente, sobretudo, né? E o Fábio olhava de trás pra frente, porque você ter 6 caras como esses, não são 6 que vão jogar bem em todo jogo. E tá tudo bem, é assim mesmo. É assim mesmo. Um brigou com a esposa, o outro não se preparou bem, o outro saiu à noite. Mas 4 dos 6 provavelmente vai estar bem. Ou 3 dos 6. E isso já é muita coisa. Né? Você não precisa, se você tem um de 6, esse cara tem que estar bem. Mas se os 6 são desse nível, 3 que tiverem já num dia muito diferente, quando você tem caras desse, é muito difícil de você não fazer bons jogos, né? Sim. Porque o 3 desses 6 vão estar bem, 4 vão estar bem. Coletivamente também, cara, porque assim, os caras eles chamavam muita atenção na questão técnica, né? Você pega o Marcelinho, o Ricardinho, o Edilson, o Vampeta também, que era um cara que sabia muito lidar, né, bem lidar com a bola. Só que as movimentações táticas dos caras eram quase que perfeitas, assim, sabe? As movimentações, não a hora era bagunçado, não era, cara. Sabe? Tinha uma bagunça organizada, sabe? Sim. Porque, às vezes, lógico, o Edilson se aproximava do Marcelinho, né? Fazia, né, o Luizão, né? Enfim, você tem 3 jogadores no mesmo setor, mas tinha uma razão para aquilo estar acontecendo. Então, taticamente, eles eram muito bons, assim, o Vampeta tinha essa dinâmica, né, de sair um pouco mais, esse área a área, e o Rincon muitas vezes estabelecia ali como primeiro homem, mas aí... E o Ricardinho fazia tanto um 8 como um 10. O Ricardinho cara, e aí sabia a hora que um tava chegando próximo da área para dar 2 passos para trás. Então, cara, é isso que chama muito atenção. Taticamente, o que o Oswaldo fez de diferente pra essa competição? Você consegue... Cara, eu acho que diferente, taticamente, manteve o mesmo padrão do brasileiro, cara. A mesma forma de jogo, assim, quase os mesmos jogadores. Dá pra dizer que o fato, a condução dele, porque como você mesmo disse, era um cara de muita personalidade, muito difícil de lidar no seguinte, cada um tinha o seu ego, a condução... Porque parece que é uma coisa simples e não é. Não é. Você vê muito elenco aí se destruir e tal, porque o cara não soube ali levar. Você acha que é isso? Conduzir essa galera toda foi um enorme mérito dele, talvez o maior? Eu acho que tem a questão de treinador tático, sabe? De posicionar o time, de corrigir o que tem que ser corrigido. Eu falo por mim assim, né? Eu tô chegando num clube, então para ele me fazer entender rapidamente as movimentações que eu teria que fazer, os espaços que eu teria que ocupar, né? Como é que o Vampeta, por exemplo, o Rincon e o Índio, né? O Daniel, em algum momento, que jogou também o Mundial, a gente ia se posicionar, então isso é mérito do treinador, né? Ele te colocar e te ambientar rapidamente a um sistema tático, te dar confiança, em você, informação, mas assim, essa questão e também essa questão psicológica. De um cara que sabia a hora que tinha que cobrar, e o Oswaldo tem muito isso, a gente vê em alguns momentos, né? E ele sobe o tom, ele sabe se impor, mesmo aquele jeito dele, né, intelectual, mas que sabe se impor, sabe colocar limite, cara. Também sabe tirar um pouco o pé a hora que o peso da cobrança necessária. Falou que apostava com o Luizão, né? Isso, ele sabe. Vai ganhar, o cara que eu vou beber mais que você. O cara que sabe circular, sabe tirar o pé, sabe uma cobrar. Folga quando... Isso. Se ganhar, eu deixo você voltar a botar amanhã à tarde, não de manhã. Exatamente. Cara, mas nessa época que tinha a famosa rixa entre Rincon e Marcelinho? É nessa época ou ela surge depois? Não, é um pouco essa mesmo. Os caras não pouco se davam antes, mesmo? 98, antes. Mas, enfim, eu acho que de alguma maneira aquilo foi levando o tempo inteiro entre eles. Sim. Devia ter momentos com um pouco mais de pico de confusão, um pouco menos, mas eu acho que ficou entre os dois ali. E é engraçado porque assim, são caras que não estavam bem, mas jogavam no mesmo setor e dentro do campo eles se associavam absurdamente. Foda-se. Era muito legal isso, cara. Queria saber como é que é? Tipo, o que você presenciou nesse vestiário em termos de, não só dos dois, mas em termos de desavença, que aí você via no campo, pô, os caras... É como vocês não se gostam, mas estão... Pra quem não sabe, o Felipe é um grande filho da puta. Olha lá, Calma aí, pô. É que o ambiente ele não era tão destrutivo, sabe? Assim, todo dia os caras brigavam, não é isso. Tinha algumas diferenças e em alguns momentos aparecia o problema, sabe? Então, assim, era uma coisa, tem um respeito fora, né? Eu vou chegar na parte do campo também. Então, tem um respeito, né, tem uma distância de segurança, e aí, em alguns momentos, isso explodia.
Né? Por exemplo, um exemplo, sei lá, o Marcelinho era expulso, a gente tem um episódio que eu nem tava, mas o pessoal conta pra ilustrar só. Tipo, aí é um jogo importante, não sei se foi no Recife, não sei contra isso, sei lá, um jogo que eles falam que, tipo, a gente só não pode perder um jogador. O Rincon chega como capitão, ó, a gente vai vencer, é importante vencer e a gente só não pode perder a cabeça. Tá calor, não dá pra ficar com a menos. E aí o Marcelinho foi expulso com 15 minutos, sabe? Assim, um exemplo. Tá. E aí isso explodia, aí isso trazia aquele negócio de, pô, a gente falei, e pega pelo pescoço e quer bater no vestiário. Então, sabe aquela distância segura que uma hora passa, assim, tira a corda e tem o problema. Então eu acho que era isso que movimentava um pouco o vestiário. Acho não, era isso que movimentava. Só que o que chamava a atenção é que tinha os problemas e eu percebia muito, eu escutava muita coisa, sabe? Sim. Assim, o Marcelinho é um exemplo. O Marcelinho, ele sempre gostava de entrar no ônibus e sair do ônibus por último. Sabe, assim, Mas por quê? Uma razão. O Fábio Luciano, o Fábio Santos tinha que ser o último do ônibus. Era uma coisa dele. Isso. Dele. Só que aí o pessoal achava, assim, entre as conversas, aquele calor, naquele clima, era tipo assim, porque eles querem sempre ser o último a entrar e o último a sair como forma de estrelismo, sabe? Então tinha essa, e eu só escutava, né? E aí o Marcelinho era assim mesmo, tipo assim, a gente entrava no ônibus, depois de, sei lá, 20 minutos, cara, o Marcelinho aparecia, imagina, os caras ficavam bravos, cara. Eu ficava bravo, imagina os caras. E aí, vamos descer do ônibus, aí todo mundo descia, aí o Marcelinho, sei lá, no meio do ônibus, aí todo mundo passa, sabe? E aí tinha jogador e falava assim, não vou descer, vamos ver o que ele vai fazer. E o Marcelinho ficava com aquele... É isso, Alckmin, não vou falar nem fone, porque não era. E ele ficava... Até o cara não sair, e aí todo mundo entrar no estádio, aí ele aparecia. E isso os caras ficavam com aquela, sabe, de querer ser, talvez na cabeça deles, de querer ser mais, querer ter, sabe, brilhar mais, ou ser o último a sair sozinho, enfim. Mas aí é esse individualismo de cada um. Por exemplo, o Fábio Santos, ele achava que jogaria mal se ele não fosse o último a sair do ônibus. É bobeira? É bobeira, mas é uma bobeira dele. E aí os demais respeitavam. Uma coisa mais de crença. Eu acho que esse lance do individual, de você ter entendimento com 40 jogadores que ganham muito bem, que são idolatrados e tal, você ter esse entendimento pra mim é o mais difícil. Os caras, como, por exemplo, o Cássio chegava no CT, tinha dia que tava tudo bem, dava bom dia. O dia que ele chegava bravo, cabeça pra baixo e tal, não dava bom dia, pô, ele não tá legal, vamos respeitar. Então, você começa a entender que aquele momento é o momento do cara. Então, acho que isso daí é o tempo que dá, às vezes, de entrosamento, o comandante entender. Você vê, o Edilson, ele gostava que os caras chamavam de patrão. Ô patrão, e você vê, eu nunca chamei ele de patrão, e ele não gostava, ele é meu irmão, joga meu futebol comigo, e ele falava isso, o Fábio, não sei o que lá. Só que, pô, aí eu não chamava, né? E todo mundo chamava, os caras, Fábio, chama ele de patrão, cara. Eu não vou chamar, cara. Pô, eu não vou chamar ele. Qual a vaidade dos caras? Então, mas eu tô falando isso, entendeu? Aí, pô, você chamava de patrão, não sei o que, pô, e aí já. O cara servia suco pra você. Isso, eu falava o Edilson, ele não respondia. E eu tinha pô, eu amo o Edilson, cara, amo, agradeço ele por tudo. Ele é meu parceiro, toda vez que eu encontro, que a gente abraça, a gente conta história, o caramba. Só que ele também, ele tinha algumas coisas comigo, sabe, ele era mais duro comigo, ele me corrigia em momentos que eu achava que não merecia correção, mas muito por isso, sabe, eu vou fazer esse moleque baixar a cabeça. E eu chamava, Edilson, o que eu faço? Eu pedia a orientação, Edilson, desculpa, errei, Edilson. Só que Edilson, errei, Edilson. E ele ficava louco, aí os caras, Fábio, chama ele de patrão, cara. E eu falo, não vou chamar, agora eu não vou chamar. Mas eu tô falando que era isso, entendeu? Aí só pra, assim, aí o campo, cara, eu que era impressionante. Podia ter a merda que fosse no vestiário. Chegava no campo, os caras esqueciam tudo, cara. E aí, assim, era uma coisa que me chamava atenção, porque às vezes, sei lá, você vai jantar, ia viajar, então chegava numa cidade e aí você ia jantar. E eles sentavam em mesas diferentes, né, meu? Então nunca sentava junto. Era o Marcelinho numa mesa, o Edilson na outra, o Rincon quando tava na outra, os meninos, né, davam uma dividida, enfim. Mas eles juntos dificilmente sentavam, cara, junto. E aí você fala, pô, mas que clima, né, pra esse jogo, cara. Ele chegava no jogo, os caras, pô, achavam, e aí podia fazer o gol, né? Aí achava, por exemplo, o Edilson achava o Marcelinho achava o Luizão, o Ricardinho, sei lá, fazia gol, se abraçavam, né, comemoravam. E aí eu, na minha isso que eu falei, olhando de trás, aí eu falava assim, pô, beleza, né, cara, os caras vão se dar bem, né, os caras, agora vamos já dar todo mundo junto. Cara, beleza, acabava o jogo, os caras, a mesma coisa. Aí chegava no ônibus, olha lá,
Olha lá, o filho da mãe lá vai entrar no ônibus. A mesma picuinha, sabe aquele negócio? O cara conseguia trocar o Foi chip, muito, mano. cara. Mas trocava, assim, eles giravam o botão jogo, não jogo, cara. Sabe? Treino e não treino, sabe? Assim, a questão de vaidade pessoal, personalidade, como que era importante para o time vencer. E é uma coisa que eu aprendi muito, cara, que eu tinha, né, o Ronaldão, por ter jogado na Ponte, né? O cara, enfim... São Paulo e jogador de Copa do Mundo, o quanto é importante, cara, você se manter competitivo. Isso que eu aprendi muito com esse grupo. É muito bom se você se dá bem, né? Por exemplo, eu trabalhei em times do Corinthians, que a gente tinha uma união, né, 2003, lá que eu fui capitão, o time era uma família, cara, sabe? Então era legal pra caramba, todo mundo ser irmão, se respeitar, concentração, ser todo mundo no mesmo quarto. Vai treinar feliz, né? Todo mundo. Só que não é isso que, né, não é uma receita, cara. Não é especificamente isso. Porque esse time mostrou que você pode ter problemas e você pode não se dar bem com uma pessoa, só que você é tão competitivo, você coloca o clube acima de tudo, e aí a partir daquele momento que você está competindo, que você está jogando contra, o adversário se torna o outro, já não é mais aquele companheiro seu. E isso eu levei muito, cara. Porque eu, né, fui pra Turquia, a relação não é fácil. No Flamengo foi até um pouco melhor, mas mesmo assim, né, tem uma questão um pouco de ego em alguns momentos, e eu aprendi isso, tá tudo certo, cara. A gente não precisa ser melhor amigo, só que ali, a hora que entrar em campo, a gente vai ter que lutar junto. E eu aprendi muito com esse time do Talvez Corinthians esse tenha 2000. sido o segredo, né? Os caras ter essa mentalidade. Porque você vê hoje em dia que tem muita dessa... Mentalidade vencedora, os caras já tá mentalidade pensando no vencedora, time, no bicho, entendeu? Exato. Mentalidade todo mundo correr junto, que é melhor. É isso, todo mundo ganha. Vou ganhar dinheiro, você vai ganhar Vou dinheiro. ficar com o biquinho com o Edilson e fuder o time, Mas e fuder também. uma coisa, vamos ser justos também, né? O Edilson ser uma mala, o Marcelinho, até tá tudo bem. O que não dá é uns pés de rato, às vezes, querer ser uma mala. O cara é moleque, acabou de subir. Ou é ruim pra caramba. Aí que é o mais duro, né? E hoje a gente vê isso Hoje vê, todo cara. dia, velho. Ô, Fábio, e desse time titular, desses caras mais experientes que você se impactou, quem foram os caras ou o cara que mais te abraçou? Marcelinho, assim? cara. O Marcelinho, cara. Disparado, cara. Disparado. Como é que é o Marcelinho? Marcelinho, eu cheguei no quem é Corinthians, o Marcelinho, assim, cara, então, que você conhece? O Marcelinho passou por tudo na vida, né, na carreira, assim, todos os momentos. A história né? dele é muito bonita. Idolatria, ele pra mim, né, não sei o Vessone, né, mas pra mim é o maior jogador da história do Corinthians. E eu falo na questão técnica de conquistas, né, e, enfim, que o Cássio tem mais, mas eu falo das conquistas que o Marcelinho tem. E o que o Marcelinho representava, assim. O que eu falo que o Marcelinho era gigante, o Vessone pode dar outros exemplos, porque, pô, eu cheguei em cidade com ele, por exemplo, né, pra ele jogar o Campeonato Paulista, e, cara, até ele não aparecia na sacada do hotel pra falar pra 5 mil pessoas, as pessoas não iam embora. Às vezes ele ia, Marcelo, você tem que ir, cara, sabe? Assim o cara tá dormindo. E a gente não conseguia dormir, porque ficava aquele barulho na janela, sabe? Aquela loucura no hotel. E a gente falava, Marcelo, por favor, cara. Tipo assim, tava dormindo, é que ele não queria ir. O cara acaba de comer e vai dormir, não sabe o que tá acontecendo. A gente acorda, Marcelo, cara, vai na janela um pouco, meu. Dá um tchau porque, lá. cara, os caras tem família, tem que deixar vai embora, os caras não vão embora. E ele ia... Aparecia na janela, parecia astro de banda, cara. Ele aparecia, explodia nas cidades do interior, os lugares que a gente tinha. Ele é né? muito foda. Muito foda, cara. Então ele era tudo isso, assim, sabe? Ele era protagonista, ele dava manchetes, né, pra imprensa, então tinha coisa boa, coisa ruim, mas ele movimentava tudo isso. Então o Marcelinho foi um pacote completo, cara, do que é o atleta, do que é ser ídolo, do que é ser estrela, do que é ser humano, né? Porque erra, certa, e as pessoas também se identificam com isso, né? A pessoa que também erra, pede desculpa, baixa a cabeça, apanha e dá a volta por cima. Então, pra mim, o Marcelo é fantástico. Ele te pegou pelo braço ali. Também, pra mim. Isso. E aí, com relação à questão pessoal, né, cara? O cara que me abraçou desde o primeiro dia, meu. Assim, o Vampeta foi muito importante. Pô, o Dinei, cara, nossa, eu amo o Dinei. Sabe, o Dinei é um cara que, também. porra, que cara, meu. Sabe, um cara que sempre me apoiou também, que sempre, sabe, Fábio, parabéns, cara, jogava mal, corrigia. O Dinei também foi muito importante pra mim, cara. Mas o Marcelo, ele me abraçou, assim, o Marcelo, às vezes, em momentos que eu também não tava tão bem, ele tem um sítio, né, em Atibaia. E aí, às vezes, ele fazia, cara, vamos lá, vamos fazer um churrasco lá com a molecada. Não, sem bagunça, cara. Porque eu nunca fui da bagunça também. Só pra trocar ideia. Isso, não era. Ele tinha o lado dele, que eu não vou nem entrar no mérito, mas ele ia com a molecada mesmo, sabe? Pegava a molecada, vamos lá, cara, vamos fazer um churrasco, vai lá, vamos pescar, enfim, cara. Então, ele é um cara que participou durante todo o processo meu no Corinthians, enquanto ele esteve, sempre do meu lado, cara, sempre me apoiando, conversando, me cobrando do jeito dele. Então, pra mim, ele
é o cara, assim, sabe? Eu tenho É, ele eu como tô com o cara. Fábio. Pra mim é o maior da história também. São 10 títulos, né? É o maior que eu vi. Mais de 400 jogos, 206 gols. Nossa, cara, o cara tem Ele mil fez- gols por meia. Tem Não, uma marca... calma. Ele fez 206 gols e tem 185 assistências. Nossa. Então Ou seja, tem uma participação por jogo. Por jogo. Ou dava o passe ou fazia o gol, praticamente. Era muito desse. E desses 206, quase 50, 46 foram nos 3 rivais. Então, é só você colocar hoje. Um jogador hoje tem 20 gols, 30 gols contra todo mundo, 40 gols. Ele fez quase 50 no Palmeiras, no São Paulo e no Santos. É um negócio meio de maluco pensar isso hoje em dia. Jogo grande, ele É crescia. muito assustador, entendeu? É O número, assustador. quantidade de gols, essas estatísticas todas, pra mim é o maior da história, assim. Eu também tô com o Fábio nessa daí. Mas nesse Mundial ele não teve uma participação 100% decisiva, né? O melhor jogador acho que foi o Edilson, né? Sim. Sim, Na no Mundial competição da foi o competição é. Edilson foi Da na competição. competição de É um excelência. pouco do que eu falei. Os 6 não vão estar bem vão tá sempre. bem. O Marcelinho talvez não foi a melhor competição, a ponto de perder o pênalti, quis Exato. virar o pé e tal. E é do jogo. Só que os outros foram e sustentaram ele, como ele sustentou muitas vezes os outros também, né?